Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês que mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que a gente vai trazer hoje também é uma aula de empreendedorismo, de acreditar, de desenvolver, de inovar e aí construir toda uma história aqui no cenário econômico brasileiro. E essa empresa que nós vamos retratar hoje é uma indicação aqui dos nossos inscritos do canal e essa aqui é especial do meu amigo Éder Klosowski, Éder lá de Ponta Grossa, no Paraná. Ô, grande Éder, parceiraço nosso, que muito obrigado pela sua participação, Éder. Um prazer ter você junto conosco, eu espero poder atender às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Telegraphy, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir o canal Silas Telegraphy. Afinal de contas, o canal Silas Telegraphy é feito para você e também é feito por você, porque são vocês que acabam aqui me mandando as sugestões e a gente vai aprendendo junto aí a respeito das empresas e da situação de todas as empresas. E a importância de tudo isso aí para que é? É que você que é investidor ou pretende investir em ações, então o fundamental o que é? Pelo menos a gente conhecer aonde que nós vamos aportar o nosso recurso, que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber da sua situação econômica e financeira, já que ganhar dinheiro é bastante complicado, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos, diminuindo ali os riscos envolvidos dentro das operações. E a empresa indicada lá pelo meu amigo, pelo Éder, que me mandou a Vitia. A Vitia é a empresa Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A. É uma empresa também voltada para o agronegócio, principalmente para a área de soja, claro que hoje está bem diversificada. Mas a história dessa empresa toda, ela começa lá em 1971, com uma pessoa chamada José Plínio Romanini. O José Plínio Romanini, que ele tinha ali uma revenda de insumos, e daí na sequência ele criou uma empresa chamada BioSoja Químicos e Biológicos, lá na cidade de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. E aí a ideia dessa BioSoja era justamente desenvolver um produto chamado inoculante, que é voltado ali para a produção de soja, para melhorar a produtividade na plantação de soja. Então ele começa ali, daí além da revenda de insumos, ele também passa a produzir esses inoculantes para a produção de soja. E aí a coisa ela vem se desenvolvendo até a década de 90. Na década de 90, a empresa acaba dando um salto, principalmente com as entradas dos filhos do seu José Plínio Romanini, o Wilson Romanini e também do Guilherme Romanini, que daí eles acabam dando um impulso para a empresa a partir do momento que eles começam também a produzir fertilizantes. E aí a empresa passa a ter uma abrangência nacional. No ano de 2000, também daí já passa a produzir sulfatos, cloretos, óxidos e monóxidos, todos voltados para a produção agrícola. No ano de 2004, eles inauguram uma outra empresa chamada Granorte, que ela produzia macro e micronutrientes e entre outros produtos que daí começaram a desenvolver também todo voltado para o agronegócio. No ano de 2014, eles acabam recebendo um pequeno aporte de capital de um fundo de investimento que acreditou na potencialidade da empresa e aí a empresa com esse recebimento desse aporte vai se desenvolvendo ainda mais e troca o nome no ano de 2016, aí já passa a se chamar Grupo Vitia, né? E aí na sequência também, já no ano de 2017, passa a adquirir outras empresas, a Biovalens, que produz defensivos agrícolas, e também no ano de 2020 adquire uma outra empresa, a Vitória Fertilizantes, além também da JB Biotecnologia. No ano de 2021 faz o IPO, agora recentemente, no mês de setembro de 2021, faz o IPO, aí com mais entrada de recursos, agora a empresa se prepara aí para aumentar ainda mais a sua participação dentro desse mercado do agronegócio, que é um mercado extremamente promissor aqui no Brasil. Hoje, a Vitia possui 7 unidades de produção e 3 CDs espalhados pelo Brasil, já com uma abrangência nacional. Mas para a gente saber como é que está a situação da Vitia, trago para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do terceiro trimestre do ano de 2021. Então, vamos aos números.
Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A. e para tanto trouxemos aqui os exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do terceiro trimestre de 2021 e aí vamos acompanhar através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Começando aqui pelo ano de 2018, o que é o Grupo Vitia através dos seus números? Ela é uma empresa que tem dentro dos seus ativos, bens e direitos 409 milhões de reais. E desses 409 milhões de reais, 317 milhões estão no ativo circulante, formando o capital de giro, o que representava em 2018 77,4% de tudo que a empresa possuía. E desse volume, 21 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, contas a receber 205 milhões e os estoques formando 81 milhões de reais. Então, esses valores aqui é que fazem com que a empresa possa funcionar. Claro que o capital fixo ele é importante, porém, é como a gente sempre fala aqui, o capital de giro é como se fosse o combustível que faz com que todo o maquinário, todo o equipamento da empresa possa funcionar, né? Então, de nada adianta ter um patrimônio gigantesco no capital fixo e não ter dinheiro para fazer esse patrimônio produzir, né? E aí, no caso, o capital de giro ele é componente fundamental da engrenagem do funcionamento da empresa. Para o ano de 2019, esse capital de giro, o ativo total, perdão, ele fecha em 459 milhões e o capital de giro pula para 339 milhões, só que apresenta aqui uma queda em sua representatividade, fechando em 73,8%. Então, há um crescimento nominal, porém, a representatividade do capital de giro fica um pouquinho menor do que era no ano anterior. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 40 milhões, aumenta um pouquinho aqui contas a receber, 218 milhões, e o estoque aqui apresenta aqui uma redução, fechando em 61 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho e vai para 620 milhões de reais e o capital de giro pula agora para 427 milhões. Reparem que também existe aqui um crescimento nominal, porém o peso do capital de giro ele acaba sendo menor. Por quê? Porque ele não cresce na mesma proporção que o total do ativo, razão pela qual o peso dele fica menor. Fecha com 55 milhões de reais em dinheiro, 261 milhões de reais em contas a receber e o estoque agora aumenta para 78 milhões. Já para o terceiro trimestre de 2021, aí já englobando o IPO da empresa, a empresa pula para 915 milhões de reais e o capital de giro dispara para 675 milhões de reais e volta para a faixa de 70%, fechando de 73,8%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 153 milhões, aumenta o contas a receber, 309 milhões, e o estoque mais do que dobra, indo para 176 milhões de reais. Então está aqui o comportamento do capital de giro, e também quando olhamos aqui o total do ativo, a gente percebe aqui que a empresa ela vem num crescente a cada exercício. Já olhando na parte do passivo, vamos encontrar o endividamento da empresa, dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no não circulante, formando o total do endividamento que era de 239 milhões de reais, 58,4%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 58,4%. Já para o ano de 2019, a dívida praticamente estável aqui, fechando em 241 milhões de reais, e o peso da dívida cai para 52,6%. Já no ano de 2020, a dívida aumenta. Vai para 329 milhões de reais, porém o peso aumenta pouca coisa, fechando em 53,1%. Então reparem que a dívida sai de 58 para 52, 53 e agora em 2021 a dívida fecha em 456 milhões de reais com 49,9%. Quer dizer, a empresa deve menos de 50% de tudo aquilo que ela tem. E quando eu falei do IPO há pouco, está aqui então o IPO aparecendo aqui no patrimônio líquido, que ele pula de 291 milhões para 458 milhões, então com a entrada do IPO dentro da organização. Olhando agora para a parte dos resultados, vemos aqui em 2018 um faturamento de 452 milhões. Em 2019, o faturamento até apresenta uma queda, fechando em 431 milhões. Em 2020, volta a crescer para 530 milhões. E agora, até setembro, ela acumula um faturamento de 507 milhões em 9 meses.
Projetando isso aqui para 12 meses, vai para um faturamento acima de 650 milhões de reais em 2021. Então, mostrando, depois de uma pequena queda em 2019, a volta do crescimento das vendas da empresa agora em 2021. Já em termos de resultados, olhamos nessa última linha, lucro líquido de exercício, 44 milhões em 2018, 58 milhões em 2019, mesmo com a queda da venda, apresenta aqui um crescimento no lucro, um lucro agora de 85 milhões em 2020 e projetando aqui 64 milhões em 9 meses, projetando também o lucro acima de 80 milhões no ano de 2021. Então o capital de giro da empresa, principalmente também depois do IPO, ele melhora, a empresa fecha com caixa de 153 milhões, o endividamento 58, 52, 53, 49, o endividamento em queda, o faturamento aqui voltando a crescer e o lucro aqui é sempre numa crescente de 44 para 58, 85 e esse ano também mantendo próximo dos 85 milhões de reais, são os resultados da Vitia. Agora também trago para vocês nesses quadros aqui os índices de liquidez, mostrando como que está a situação financeira da empresa. E aí a liquidez geral mostra se ela tem capacidade de pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Então, começando ali a liquidez geral, com índice de 1,38 em 2018, 1,44 em 2019, 1,32 em 2020 e agora em setembro de 2021, 1,53. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa vai ter que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,53. Paga e sobra, mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras no longo prazo. Já a liquidez corrente mede apenas o curto prazo. E no curto prazo ela vai determinar, a empresa durante o ano, ela consegue pagar suas dívidas? E se consegue, ela trabalha com folga financeira? Então saímos ali com um índice de 1,73 em 2018, 1,89 em 2019, 1,66 em 2020 e 1,67 agora em 2021. Para cada R$1 que a empresa vai ter que pagar de dívidas nesse ano, ela dispõe de R$1,67. Paga e sobra. Então, mostra, através desses índices de liquidez, que a empresa não terá problemas financeiros, pelo contrário, trabalha com folga financeira. Já nesse outro quadrinho, nesse outro gráfico, trago para vocês o comportamento do endividamento, que ele sai com 58,4% em 2018, 52,6% em 2019, 53,1% em 2020 e agora 49,8% em 2021. Quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve apenas 49,8%, mostrando também os seus índices de endividamento apresentando queda ao longo do período. Nesse outro gráfico, trago para vocês aqui mais 3 indicadores: margem líquida, o que ela ganha em relação ao que ela vende, rentabilidade do ativo, que ela ganha em relação ao que ela investe, e a rentabilidade do PL, que é o que ela ganha em relação ao capital investido pelo acionista. Então, começando ali pela margem líquida, 9,8% em 2018, 13,4% em 2019, 16,2% em 2020 e 12,8% em 2021. De tudo que ela vende, sobra líquido limpo para a empresa, 12,8%, uma margem excelente também para a empresa. Rentabilidade do ativo, o retorno que ela tem sobre o investimento, já que se foram colocados recursos dentro do ativo através de bens e direitos, queremos saber o seguinte: quanto que esses investimentos estão trazendo de retorno. 10,8% em 2018, 12,6% em 2019 e 13,8% em 2020. Em relação ao investimento feito dentro do ativo, a empresa gerou um ganho de 13,8%. E fechando ali, aquelas barrinhas maiores que tratam da rentabilidade do PL. O ganho em relação ao capital posto pelos acionistas lá dentro do patrimônio líquido. Quanto que gerou de lucro para o acionista? 25,9% em 2018, 26,7% em 2019 e 29,3% em 2020. Detalhe que a rentabilidade do PL é medida sobre o valor patrimonial, sobre o valor que está lá dentro do patrimônio líquido. Qual é o lucro que a empresa teve em relação a esse patrimônio líquido que já existe dentro da empresa. Então, uma rentabilidade do PL de 29,8%, que é uma excelente rentabilidade. E como que a gente mede essa, para dizer que é excelente ou não?
basta comparar com outros retornos que o investidor teria. Se colocasse o dinheiro na poupança, se colocasse em outra aplicação, quanto que ele ganharia durante o ano? E no caso aqui da Vitia, deu 29,5%. Trago também aqui para vocês outros indicadores, já também mostrando ali o lucro por ação, né? O lucro por ação, o LPA. O que o LPA mede? Qual é o lucro que a empresa teve para cada ação existente dentro da empresa? 0,70 centavos. Então, quer dizer, para cada ação que um acionista, um investidor tenha dentro da empresa, quanto que foi gerado de lucro? 70 centavos. Aí, transformando isso aqui em percentual, aí vamos denominar como rentabilidade da ação. Qual é a rentabilidade da ação? Que é o RDA. Só que aqui nessa rentabilidade da ação, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o lucro por ação, que deu 70 centavos, e dividir pelo valor de mercado da ação, que é de R$14,40, R$14,50 aproximadamente, que é quanto fechou o valor de mercado da ação nesse último dia 30 de dezembro, quando nós fizemos esse vídeo aqui. Então ele deu ali um índice de 4,85%. Então, por isso que eu ressalto para vocês que tem o lucro por ação em relação ao valor patrimonial, que era o que estava dentro do PL, que é a rentabilidade do PL, que dá um número bem mais alto. E aqui a rentabilidade da ação, que é medida sobre o valor de mercado da ação. Então, se você comprar uma ação hoje, você vai pagar 14,40, 14,50 mais ou menos, né? E qual é o lucro que a empresa geralmente vem apresentando? 0,70 centavos. Então, isso dá um retorno de 4,85%. Ali no DPA, que é o dividendos por ação, nós vamos também apresentar para vocês quanto que a empresa geralmente vem distribuindo de dividendos. Como a empresa fez o IPO recentemente, ela só fez uma distribuição de juros sobre o capital próprio de 9 centavos agora em 2021. Então, por enquanto, aparece um valor muito baixo, até porque a empresa agora é que está começando, né, a desenvolver uma política de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Ali depois, na sequência, temos a relação preço/lucro, P/L, PIL, que dá 20,63. O que quer dizer esse 20,63? Ao comprar ações da Vitia, o investidor ele vai levar aproximadamente 20 anos, 21 anos para ter o retorno do investimento que ele vai fazer comprando ações da empresa. Então, ao comprar ações da empresa, quanto tempo o investidor vai levar para receber o retorno desse investimento? Mais de 20 anos. Então, para que serve o PIL? Para determinar se uma ação é cara ou barata. Quanto mais baixo for esse indicador, mais rápido será o retorno. Então, a ação é considerada barata. Quanto mais alto for esse índice, ele vai nos mostrar que o investidor vai levar muito tempo para receber o retorno do seu investimento, mostrando que a ação é cara. Então, no caso da Vitia, 20 anos, 63, então entre 20 e 21 anos para ter o retorno sobre o investimento. Já que falamos do investidor, né, então trago aqui também para vocês o comportamento das ações da Vitia. Como que as ações elas vêm se comportando ao longo desse período aqui. E aí eu trago para vocês aqui apenas um período curto, entre setembro até dezembro. Por quê? Porque como a empresa fez o IPO em setembro, então a gente vai ter o comportamento da ação só de setembro para cá. Quando foi lançado o IPO da empresa, ele foi lançado na faixa de R$10. Cada ação valia R$10 aproximadamente, 10,05. E aí ela ficou ali, apresentou uma pequena queda logo no seu lançamento, caindo ali para R$9,13, R$9,20. Aí ela volta ali para o patamar entre R$9,50 e R$10. Cai, fica ali tentando achar qual que é o seu espaço, aí ela ameaça ali um crescimento, mas esse crescimento ela começa mesmo apenas agora em novembro. Daí em novembro a empresa dá uma disparada, chega a ter o valor de suas ações em R$13,30 ali no finalzinho de novembro, depois aí apresenta uma pequena queda no decorrer de dezembro, e aí volta a engatar uma subida novamente, e fechou agora no último dia 30 de dezembro, quando nós gravamos esse vídeo aqui, com o seu valor patrimonial de R$14,42. Então, ela girando aí entre R$14,40 e R$14,50.
destaco ali embaixo para vocês o valor patrimonial da ação, R$ 3,17. Portanto, ao comprar uma ação hoje da Vitia, o acionista, o investidor, vai pagar 14,42. E o valor de patrimônio dela é de apenas 3,17, mostrando que a ação ela está muito valorizada em relação ao seu valor patrimonial. Tá, então, mais uma empresa analisada. Conhecemos já a Vitia Fertilizantes e Biológicos S.A., né, que é uma empresa aí voltada para a produção de defensivos agrícolas, inoculantes e uma série de produtos voltados todos para o agronegócio. O agronegócio que aqui no Brasil, como eu já falei, é um dos setores mais promissores que tem. O Brasil tem uma vocação especial para o agronegócio e é um setor que vem puxando a economia brasileira, né? E aí, todas essas informações que a gente vai trazendo aqui para vocês é justamente para servir de subsídio aí para a tomada de decisões, né? Hoje, naturalmente, que a grande dificuldade para todo mundo é começar a investir, né? E aí existe todo um receio em relação à Bolsa. Claro que a Bolsa oferece os seus riscos, oferece os seus perigos, porém, o que a gente tem que fazer? Ter um pouquinho, um mínimo ali de conhecimento para poder entender um pouquinho desse funcionamento, né? E aí, aonde que está o perigo? O perigo é justamente você entrar na chamada canoa furada, é você aportar o recurso numa empresa que essa empresa desapareça, né? E já tivemos casos assim. Então, é importante que a partir do momento que você compra ações de uma empresa, entender que você está entrando de sócio dessa empresa. E aí, naturalmente, que essa empresa, ela crescendo, ela se desenvolvendo, você vai aumentar ainda mais o seu patrimônio. Mas para isso, a partir do momento que você entra de sócio, começar a acompanhar o passo a passo dessa empresa, como que ela está indo financeiramente, como que ela está indo em termos de endividamento, como que ela vai em termos de rentabilidade, em termos de lucratividade, aí para dar uma segurança para o investidor, sabe que, peraí, eu estou num lugar seguro, estou tranquilo aqui. Claro que vamos ter durante o período oscilações no valor de mercado das ações, tanto é que nós temos o valor patrimonial, que é o patrimônio da empresa, e temos o valor de mercado. Então esse valor de mercado ele vai flutuar de acordo com a economia, de acordo com diversas variáveis, né? Mas o importante é a empresa se manter bem, a empresa está segura, e aí naturalmente que esse básico de conhecimento a gente tem que ter para poder acompanhar. Se começar a sentir que existe perigo, aí está na hora de recuar ou de procurar outro porto que seja mais seguro. Mas o importante que é a gente, quando investir com consciência, investir com segurança para diminuir os riscos e aumentar as possibilidades de ganho e, consequentemente, aos pouquinhos você ir aumentando o seu patrimônio para lhe trazer uma vida melhor, uma vida mais digna no futuro. É isso que a gente torce e é isso, por isso que a gente, junto com os nossos inscritos aqui, a gente procura compartilhar todas essas informações. Dito isso, bons investimentos para vocês.